Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. E estamos na seção do capítulo 4, que tem como subtítulo Sorte das Crianças Depois da Morte. Ela se inicia, essa sessão, com a questão 197, que traz a seguinte pergunta: poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Então, só para a gente deixar bem claro, uma criança que morreu muito cedo, muito novinha, né, em tenra idade, bem nenenzinho ainda, ele pode ter, né, essa criança pode ter o espírito tão adiantado quanto o espírito de um adulto? E os espíritos respondem o seguinte: algumas vezes o é mais, em algumas vezes pode ser até mais adiantado do que o de um adulto, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. O que isso significa? Se meu caso, hoje eu estou com 47 anos, minha filha está com 13, não significa que por eu ter 47 anos e eu estar com esta idade nessa vida, que eu já tenha vivido mais, por exemplo, do que a minha filha em todas as sequências de encarnações que a gente já teve até este momento. Talvez ela seja um espírito muito mais velho do que eu. E talvez, por causa disso, ela tenha conseguido caminhar muito mais rapidamente, ou já tenha atingido níveis de desenvolvimento que eu ainda estou em fase de construção. Por isso que os espíritos respondem dessa forma. Muitas vezes, as crianças que morrem, né, bem no início da sua vida, elas podem ser até mais evoluídas, mais adiantadas do que os adultos que a cercam aqui nesse mundo, porque talvez elas já tenham adquirido uma soma maior, um número maior de experiências, já tenham adquirido um número muito maior, né, de virtudes, de conhecimentos e assim por diante. A questão 197 tem uma outra questão dentro dela, tá? 197A. Pode então, e vamos lembrar aqui que Allan Kardec sempre esgota os assuntos para não dar margem a dúvida nenhuma. Como ele mencionou dessa forma, né, de que algumas vezes é muito mais até do que do adulto, aí ele reformula a pergunta tocando nesse ponto. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? É possível então, vamos imaginar assim, né, que eu seja mais adiantada, esteja num nível de evolução mais adiante do que o do meu pai, talvez a minha filha, do que com relação a mim? É essa que é a questão, só para esgotar, para não dar margem de dúvida nenhuma para aquilo que ele falou até esse momento, que eles falaram até esse momento. Isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Do tipo, vocês mesmos não percebem isso tão frequentemente na Terra? Do que ele está falando? Às vezes é muito comum nós, já na idade adulta, recebermos verdadeiras lições de moral das crianças que nos cercam. Isso significa que talvez aquela dificuldade que nós estejamos enfrentando naquele momento já tenha sido vencida, olha, há muito mais tempo por aquele espírito que neste momento está vestindo uma roupa e ainda está nesta existência com uma vestimenta infantil, vamos dizer mais ou menos assim. Allan Kardec segue ainda esgotando essa questão da sorte, do destino das crianças depois da Terra. E por que ele, depois da Terra não, depois da morte? E por que ele faz esse caminho que a gente vai ver aqui? Porque se acreditava, era crença, né, de algumas religiões, que a criança, por exemplo, né, muito pequenininha, quando ela morria, ela ainda não tinha tido chance de fazer nada de errado. Então, como ela não teve chance de fazer nada de errado, ela era considerada um espírito ainda puro e ela já tinha sua vaga garantida no céu. Então, quando Kardec direciona as perguntas para esse destino, para essa sorte das crianças depois da morte, é também para investigar esse pensamento comum na época. E por isso, a questão 198 vai cutucar um pouquinho esse ponto.
não tendo podido praticar o mal, já que a criança não praticou o mal porque não teve tempo de praticar o mal, né? Morreu muito cedo. O espírito de uma criança que morreu em tenra idade, vamos imaginar aqui um bebezinho que viveu talvez 1, 2 meses, ou até mais, né? Uma criancinha que morreu com 1 ano e meio, vamos imaginar esse tipo de cena. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Lá atrás, a gente já tinha visto, né? A classificação dos espíritos, e nessa classificação Allan Kardec fala dos espíritos inferiores, dos espíritos medianos, dos espíritos superiores. Qual é a ideia da pergunta? Já que essas crianças que morreram muito cedo ainda, elas não tiveram nem mesmo a chance de praticar o mal, isso significa que elas estão incluídas exatamente nessa classe dos espíritos superiores? Porque nas outras religiões se imaginava isso, o lugarzinho delas no céu estava garantido. E aí, a resposta dos espíritos é muito interessante. Se não fez o mal, elas não tiveram chance de fazer o mal. Igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta. Deus não, do tipo assim, você não precisa passar por esse exercício, não. Essa ideia de isentar é isso, né? Deus não isenta das provas, não o isenta das provas, não isenta esse espírito das provas que ele tenha de padecer, que ele tenha de experimentar, que ele tenha que viver, né? E aí a gente pode ficar pensando ainda outras coisas, né? Mas por que então que um espírito nasce para viver tão pouco tempo? Talvez ele precisa de algum tratamento e o contato com a matéria não deixa de ser um tipo de tratamento. Talvez ele precise passar por aquela experiência de ir para a escola, mas de não poder ficar na escola e aprender o que passa por isso. Talvez ele venha para ajudar os seus pais, que precisam desse tipo de experiência para, talvez depois quando ele voltar numa outra vida, talvez junto com os mesmos pais, eles possam estar mais amadurecidos para receber e educar aquela criança. São inúmeras as possibilidades e cada caso traz para a gente uma explicação, uma possível condução. Cada caso é sempre um caso. Mas os espíritos não terminam aqui, porque aqui eles já disseram, né? Que se ele não teve a condição de fazer o mal, também não teve a condição de fazer o bem. E essas provas que ele está falando aqui é exatamente essa condição da gente exercitar em nós o bem que a gente precisa construir em nós. Então, prova nunca é castigo. Prova, da mesma forma que os exercícios escolares, são chances, são possibilidades da gente conseguir vencer na gente aquilo que precisa ser vencido. E aí, ainda segue. Vou voltar no início da resposta. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Um espírito não é considerado puro porque ele viveu só até uma determinada idade, não teve chance de pecar, de errar, e por causa disso já teve sua passagem garantida para o céu. Não é isso. Ele é um espírito puro porque ele já conseguiu desenvolver em si a pureza. Ele já conseguiu chegar à condição de um espírito puro. E nesses casos, a morte na infância não é necessariamente algum exercício, alguma situação que o espírito precise vencer para progredir. Normalmente, nesses casos, são esses espíritos que estão vindo nessa condição para auxiliar os seus amores, os seus afetos, que estão neste momento na Terra e estão precisando de algum tipo de ajuda. Mesmo que seja a ajuda de, por alguns meses ou por alguns anos, ter ao seu lado uma criatura muito especial, muito querida, muito cara ao seu coração, que vai lhe ajudar de alguma forma. Muitas vezes a gente não percebe essa ajuda imediatamente. Muitas vezes, só com o passar dos anos, ou até mesmo com o retorno ao outro lado da vida,
é que a gente consegue entender de verdade algumas das experiências pelas quais a gente passa. Essa sessão do texto não acabou ainda, mas como a próxima pergunta tem uma nota bem substanciosa, hoje nós vamos ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um beijo para vocês.